E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um Café Dialético. Tava com saudade de fazer café dialético, eu sei que vocês estavam também. Bastante saudade de fazer um café dialético aqui com vocês. Canequinha nova, canequinha que eu ganhei do mozão, Zelda. Olha o link aqui, ó. Dá pra ver aí, ó. Eu adoro caneca. Tenho vontade de abrir aí uma caixa postal só para receber caneca. Vocês me dão canecas? Canecas de todos os tipos. Ali um café dialético com as canecas aqui. Deixava o arroba, hein? É o seguinte, tema de hoje. Vamos falar um pouquinho hoje do tema de hoje. Eu tava com muita saudade antes. Tem mais de um mês aí que eu não faço um café dialético. Não tive tempo, de verdade, sabe? Eu cheguei a esse ponto de falar, eu não tô com tempo para fazer coisa que não seja relacionada a vestibular. Porque o bicho tá pegando, tá apertando, né? Mas cá estou de volta. Eu acho que até um tema que eu já devo ter falado aqui, mas me deu vontade de falar ele. Se eu falei, eu vou falar de novo, mas com alguns detalhes a mais, acho, né? Penso eu, pelo menos. Qual que é o tema de hoje? Deixa eu ver se o meu microfone tá gravando tudo direitinho. Tá gravando tudo direitinho, tá? É porque aí eu tenho uma estrutura diferente, tô gravando aqui na sala e tal. Talvez, eu não sei qual que é o título que eu vou colocar, mas eu tenho um quê de egoísmo em minha vida. E eu explico, calma, não é você é super egoísta, eu sou um cara egoísta. Eu explico isso. Como que eu posso começar esse assunto falando? Eu acho que vai sair um outro Café Dialético essa semana também, porque eu quero falar de eleições também, tá? Talvez na quinta, mas de eleições assim, não falar de candidato, enfim. Eu tenho muita dificuldade de ter relações duradouras com pessoas, com amigos e com colegas, ou com pessoas que nem às vezes são amigos nem colegas. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se vocês se identificam com isso. Eu já cheguei a ser, inclusive, já chamado de misantropo em um determinado momento de fragilidade da minha vida, que foi muito, muito triste isso, sabe? Acho que eu discordo. Eu discordo. Misantropo é aquele que tem aversão à sociedade. Eu não tenho aversão à sociedade. Mas por me isolar muito. Eu sou uma pessoa muito isolada. Dificilmente vocês vão me ver aí com a galera. Dificilmente vocês vão me ver em eventos. Eu gosto muito de ficar em casa, de fazer o meu trabalho em casa, sabe? Eu tenho essa possibilidade, logicamente, mas eu já trabalhei muitos anos, a maior parte da minha vida eu trabalhei fora, trabalhei lecionando. Mas quando eu não tenho a obrigação ou obrigatoriedade de estar sempre num lugar, eu acabo não fazendo. E eu explico. Não é maldade, mas eu acho que é um quê de egoísmo da minha parte, sim. Eu explico pra vocês. Eu tenho essa dificuldade mesmo. Eu tenho essa dificuldade de ter relações duradouras. Na minha cabeça, eu vou tentar explicar um pouquinho da minha fragilidade nisso. Na minha cabeça, eu sinto que eu não quero me responsabilizar, ou eu não quero que as pessoas dependam de alguma forma de mim, e não que elas dependam, mas só que minha cabeça funciona diferente, sabe? Eu não quero que as pessoas esperem algo de mim, acho que é melhor dizer assim, sabe? Não dependam, mas que elas esperem algo de mim. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente eu realmente piso na bola com muita gente. Eu piso muito na bola com muita gente e as pessoas não são obrigadas a saberem o que se passa em mim. Por exemplo, se marca um compromisso daqui 2 meses, eu até falo, vou, mas na hora que vai chegando perto me dá um desespero. Eu falo assim, a pessoa está esperando de mim, como que ela pode esperar de mim? Eu tenho isso. É um negócio assim impressionante e que não é bonito viver com isso, não é legal romantizar, porque isso machuca, isso dói muito, sabe? Isso faz a gente sofrer muito. Eu não sei, eu acho que quando eu faço café dialético tem muita gente que se identifica com as coisas que eu falo, fala, pô, eu sinto um negócio parecido também e tal, eu gostaria até que vocês deixassem nos comentários. É muito legal quando a gente sabe que ele não tá sozinho. E teve gente que superou isso e tal.
Mas eu tenho um sentimento de... A impressão que eu tenho é que, nossa, estão colocando o peso do mundo em mim. Ou, ou uma questão de... Nossa, tão... Sabe, o herói que vai salvar o mundo. E não é nada disso. Realmente não é nada disso. Realmente é só... Para algumas pessoas é muito fácil você ter esse tipo de relação. Para algumas pessoas é só você ir ali encontrar uma outra pessoa. Para mim não. Para mim é mais difícil, sabe? Porque eu posso até ir encontrar, mas aí eu vou ter dificuldade de reencontrar. Porque aí eu falo assim, poxa, já tá virando um negócio maior. E aí eu tenho dificuldade. Eu não me lembro na minha vida de ter sido assim, sempre, sabe? Mas eu lembro de momentos próximos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. No meu tempo de graduação, eu sou formado já há um bom tempo, isso já tem muitos anos, tem 16, 17 anos. Eu lembro que no meu último ano de graduação, eu bati muito cabeça na minha graduação, sabe? Assim, eu entrei na graduação estudando pouco, porque eu tava, tipo, na faculdade qualquer faculdade que você for fazer, você entra, você fala, nossa, se você não está habituado, começa a vir um monte de coisa para você estudar. Então isso não é específico só da história, isso é de qualquer área. Na história tinha muita leitura, assim como várias áreas também. Eu não estava habituado a ler daquele jeito, sabe? De ler tanto assim. Às vezes tinha matéria que era um livro por aula e era uma aula por semana. E aí eu lembro que no começo eu fui um péssimo aluno no começo, depois eu fui melhorando, eu fui tomando gosto pelo negócio e até o ponto que eu cheguei no último ano eu tava doido, sabe, de estudar e tava feliz, tava gostando pra caramba. E aí veio a chamada monografia, ou alguns cursos vão chamar de trabalho de conclusão de curso, porque a monografia seria a escrita solo, né? E aí eu fiz o meu tema, eu me apaixonei pelo meu tema, que foi em História da Arte, e eu passei um ano escrevendo, um ano estudando, pesquisando, escrevendo, tava me sentindo um pesquisador. E eu morava sozinho, nesse meu último ano de graduação, eu morava sozinho, e eu ficava dentro de casa, fim de semana durante a semana era aula, fim de semana era dentro de casa escrevendo monografia, principalmente nos últimos 6 meses. Eu lembro que amigos queridos, muito na época, Pedro, vamos sair? Não, estou escrevendo monografia. Pedro, não. Era uma forma também de eu falar, eu não quero manter essas relações, eu gosto de vocês. Vocês são meus amigos, né? Mas eu quero ficar aqui. Eu gostava, sabe, do ambiente, sabe? Eu valorizo muito a questão do ambiente da nossa casa por conta disso. Aí chegou um ponto que eles pararam de me chamar. Em um determinado momento eu confesso que eu me senti mal, porque quando eu tinha terminado a monografia, e aí faltava ainda, estava em aula ainda, mas assim, sabe quando deu aquele alívio, ó, aliviou? Eles pararam, porque, ó, Pedro não vem mesmo, para que chamar? Eu fiquei muito mal também por conta disso. Mas ao mesmo tempo foi um negócio que eu construí, né? Eu lembro que nesse mesmo último ano eu fui surpreendido por uma festinha surpresa desses amigos, sabe? Eu saí da aula à noite, me chamaram pro boteco na sexta noite. Eu fui, apareceu um bolo, a galera lá, eu fiquei muito feliz. Nossa, foi muito bacana, assim. E eu me surpreendi, porque existem pessoas que gostam de você independente de qualquer coisa. Sabe, tem pessoas que entendem isso que você está passando e tem pessoas que não entendem porque não conhecem. Porque as pessoas não são obrigadas a conhecer o que você está passando. As pessoas não são obrigadas a saber o que você está passando. Então entendam que isso que eu estou falando para vocês não é justificando sempre é, mas não é tentando falar ou me colocar como uma vítima ou falando é assim que funciona e vocês têm que me aceitar assim. Não, porque eu acho que há um quê também de egoísmo de minha parte, sabe? De também não querer, sabe? De ter dificuldade.
E não querer e não expor isso tanto. Eu estou expondo agora em vídeo e tal, mas eu tenho dificuldade de manter relações com as pessoas. Sabe, isso não significa que eu não gosto das pessoas, isso não significa que eu desejo mal para as pessoas, não, pelo contrário, eu gosto muito das pessoas, eu admiro muita gente, mas eu tenho dificuldade de sair do meu casulo, eu tenho muita dificuldade de sair do meu mundo, eu tenho muita dificuldade de sair desse espaço que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é a sala de casa e é um dos lugares que eu mais fico. Ali tá a TV, sabe, eu tenho videogame, tenho os livros aqui atrás. Eu tenho muita dificuldade disso. Assim, eu já emendo com uma outra coisa. Eu sigo uma rotina diária, sabe? E eu gosto de rotina. Tem gente que odeia rotina. Eu gosto de rotina. Eu sigo uma rotina diária que é uma rotina, né? Que é muito específica. Eu acordo, vou gravar meus vídeos, um determinado momento ali do comecinho da tarde, pelo menos, já tá tudo pronto. Começo da tarde também, mais ou menos, eu saio para correr, sabe? E essa tem sido uma experiência assim fantástica, das melhores coisas que tem acontecido. Seria, inclusive, tô até emagrecendo, né? Saio para correr, eu e Marília, e a gente leva, alguns dias a gente leva os nossos cachorros, que eles correm com a gente do lado, acho muito legal, sabe? Você tem um border collie, coloca para correr, mas sem judiação, logicamente, né? Eles correm na maciota ali com a gente, não é todo dia que eles correm com a gente, porque a gente corre 10 km, corre e anda, né? Mas... E aí a gente volta, aí, por exemplo, nesse período que a gente está tendo, tem as nossas revisões, né? À noite a gente está tranquilo, joga um videogame e tal, no dia seguinte começa de novo, tal. A gente gosta de ir ali, às vezes, comer alguma coisa fora, tal. Quando tem algum evento que me tira desse sistema, eu entro parafuso, sabe? Nossa, tem isso aqui diferente hoje. Pode ser qualquer coisa, pode ser fazer uma consulta médica, pode, sabe, fazer qualquer coisa. Me tira totalmente do sério. Eu entro parafuso, porque eu estou muito acostumado com essa rotina aqui, sabe? Eu falei até num café dialético aí, dos últimos que eu tinha feito, sobre o trauma de viajar. Eu tenho dificuldade de viajar, não gosto, eu tenho muito problema com viagem. E viagem, por exemplo, é um negócio que me tira da rotina. Chega na semana da viagem, a minha rotina fica totalmente embaralhada, sabe? Então, muitas vezes eu prefiro ficar aqui, sabe? Os meus contatos sendo virtuais. E às vezes, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, até mesmo nos contatos virtuais eu tenho muita dificuldade. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem... Gente, podem me criticar à vontade, tá? Eu não tô aqui pra querer ficar passei mão na minha cabeça. Eu odeio WhatsApp. Porque são mensagens instantâneas e às vezes as pessoas acham que a gente tem que responder na hora. Eu tenho muita dificuldade de responder na hora, sabe? E tem aquele grupinho, que é o grupinho da família, que pra mim é o que eu trato com urgência, sabe? Entre a gente, que eu, Marília, minha mãe. Mas fora disso eu tenho muita dificuldade. Mas e as relações profissionais? Pois é, aí eu dou prioridade para as relações profissionais também. Mas assim, quando chega uma mensagem, eu já entro também em desespero. Falo, nossa, eu tenho que responder isso aí. E aí eu entro em parafuso, sabe? Porque sabe quando você dá aquela... Você espera um pouco para responder, calma, respira fundo. Já aconteceu isso com vocês. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai se identificar com isso. Eu sei que eu não estou sozinho nesse mundo. Você dá aquela respirada, fala assim, eu vou responder daqui a pouco, aí você espera uns minutinhos, até meia hora, uma horinha, aí você responde, às vezes dias. A pessoa vai e responde na hora em cima. Meu Deus, ela responde muito rápido. Aí você não tem jeito, você tem que responder. Eu tenho muita dificuldade. Aí o que eu faço? Eu pego o celular e coloco e falo assim, não quero te ver não. É porque eu sou ruim? Não, porque eu tenho dificuldade. Mas eu confesso que tem um quê de egoísmo, sabe? De querer ficar em mim. Sabe, eu acho que eu vou parar de me chamar de egoísta também. Pera aí, eu acho que eu também... Eu fico muito me martirizando também. Eu acho que eu fico muito me culpando por isso.
uma das alternativas para isso é não arrume compromissos. Só que é muito difícil, porque você precisa dos outros e das outras. Já que a gente está no canal de humanas, é sempre bom falar de algum contexto aí filosófico. Aristóteles, por mais que a gente critique Aristóteles, né, por ser um homem de Atenas, né, não nascido em Atenas, mas ser um homem, né, vivendo em Atenas, quando ele fala do conceito de política, que a ética é individual, logicamente, e a política é um conceito coletivo, tá? Não só para Aristóteles, mas ali a gente tem essa base. Quando ele fala assim, o homem é um animal político por natureza. Então, quando ele fala isso, falando que a gente precisa dos outros, a gente tem que fazer a política, tem que fazer pra gente. E aí ele fala, aquele que se julga não precisar de outros, ou ele é uma besta no sentido mitológico, tá? Não, né? Ou ele vive fora da cidade. Então é difícil. Isso não significa que eu não tenha relações com outras pessoas. Eu tenho, mas assim, eu gosto de manter as relações bem o básico. O que eu necessito, tá? Mas é muito difícil. Isso é muito difícil pra mim, realmente. Não sei se deu pra entender, porque a gente tá voltando aí com café dialético. Não sei se deu pra entender isso que eu tô falando. Porque às vezes eu falo e falo, será que o pessoal tá entendendo? Será que eu consegui passar aqui? Mas enfim, gente, eu acho que tá dado o recado. Que recado? Tá dado essa conversa aqui, liberei essa conversa pra vocês, né? O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. O cafezinho tá muito gostoso, mas tá no finalzinho. Eu amo vocês, gente. É de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!